graça e a paz de Jesus Cristo encontro vocês em saúde, prosperando, uma grande harmonia e, acima de tudo, vivendo essa presença maravilhosa que é a presença de Deus, que se derramou nos nossos corações mediante a nossa fé e que permaneça a cada dia. A cada dia permaneça no seu coração, e para que você tenha essa convicção, então a vida de fé você tem que examinar todo dia. Todo dia você tem que examinar a sua vida de fé, como você está caminhando a cada dia em nome de Jesus Cristo. Esse você encontra justamente essa motivação verdadeira no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, verso 5. Isso é muito importante, a vida de fé. Examinar a vida diariamente, porque nós temos muita confusão dentro de nós. Tem muita confusão. O Senhor manda que nós, que vivemos pela fé, provamos se vivemos pela fé. Quer ver o que diz o texto, justamente 2 Coríntios 13, 5? Entendeu? Eu já li algumas vezes para vocês, encorajando, porque a coisa é muito séria, e nós vemos de uma maneira, o crente, uma boa parte dos nossos irmãos em Cristo, vem vivendo de uma maneira banal o Evangelho, vem transtornando a cada dia, como o Senhor nos alerta, e eles não têm entendido de maneira nenhuma, porque o engano é uma coisa cruel. Porque quando você está enganado, você não sabe o engano, porque você acredita que você está certo. A coisa é muito séria por isso. Você acredita certo, você não consegue ver o engano de maneira nenhuma. E a palavra de Deus fala que o pecado é enganoso. Por isso que ele manda lá em Hebreus, ele diz justamente que devemos repreender um ou outro no tempo chamado hoje, para que o engano do pecado não endureça nossos corações. Pecado é engano. É isso, por isso que o crente, quando entra nessa situação, ele não sai, ele fica aí desorientado, vomitando umas coisas que não tem nada a ver, não tem sentido, não tem base no Senhor, mas ele decora aqueles versículos bravos e fala que é uma coisa de louco, e ele não sabe que está no engano. É muito difícil. Então, por isso que tem que ter um coração humilde, que quando ele está caindo para esse caminho, um irmão bater no ombro, irmão, não é por aí, não é por aqui, a gente baixa a cabeça, recebe aquilo com humildade, agradece a Deus por ter enviado o seu anjo, um homem anjo, para nos acordar, nos alertar e voltar ao caminho da fé. A coisa mais séria do que você pensa e imagina a vida cristã. Nessa bandoleira, quem está vendo aí não, de maneira nenhuma, me perdoe a minha expressão, meu irmão, mas é isso aí, esse transtorno vira uma bandoleira. Cada um sentindo tal, isso é o quê? Chama-se presunção. Os crentes, no fim dos tempos, se tornam presunçosos, o que está escrito lá em 2 Timóteo, os tempos trabalhosos, então por isso que ele não tem uma convivência, a gente não ouve o outro, não acata o outro de maneira nenhuma. Eles viram essa guerra, esse conflito dentro da família cristã. Por quê? Porque o homem moderno, o crente moderno, ele está tomando tudo isso. Se sente mais importante que o outro, você não fala com ninguém, não cumprimenta. Você vê os grandes líderes são assim. Você nem conhece a cara dele, você fica lá, não sei quantos quilômetros de distância, ouvindo ele. Está pensando que isso é brincadeira? Está achando que isso é importante? Engana você, meu amado, minha amada. Engana vocês. Por isso nós se preocupamos dentro desse sentido. Agora cada um é responsável dos seus atos. Examinar e ver que não é assim, cai fora. Ver que é assim, prossiga em nome de Jesus Cristo. Porque todos têm que ganhar em nome de Jesus Cristo. Então, olha aqui que diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Ele diz assim: examinai vós a vós mesmo. Nenhum líder vai te examinar, você tem que examinar. Ele vai crescer. Se permanecer na fé, você tem que examinar vós mesmo se permanece na fé. Por isso nós estamos mostrando a fé nesse início de ano, que é para você se apoderar do seu novo estilo de vida.
O homem de fé, a mulher de fé. E a fé não é aquela coisa em nome dos outros. Deus me honrou a minha fé. Não se fala isso. Isso é o sentido. Você sai na rua dizendo assim: eu tenho 2 olhos, eu tenho 2 ouvidos, eu tenho um nariz com 2 buraquinhos. Você anda contando isso na rua? Ninguém conta. Mas você usa isso. A fé é o mesmo sentido. Eu não preciso estar contando a minha fé, essa semana a minha fé, não. A fé faz parte da nossa vivência. A fé faz parte do estilo de vida nosso do dia a dia. Não precisa estar vomitando isso para ninguém. Isso é uma coisa sua, um dom que Deus deu, para você crer nele. Você continuar crendo nele até o fim. E essa fé é fortalecida por essa palavra em nome de Jesus Cristo. Não descarte a palavra, não descarte a palavra inspirada. Examine se aquela palavra procede do Espírito de Deus ou não. Quando você fala de um homem, como eu falei para você, o crente, presunçoso, se sente o melhor, importante, isso é um espírito. Está vendo que a gente não entende, às vezes não compreende? Isso é um espírito. Às vezes esse espírito é que predomina no altar. Por isso que o Senhor manda examinar que espírito está pregando. E não creeis em todo espírito, porque tudo isso é um espírito. Isso é uma força. A presunção é uma força satânica. A desobediência é um espírito. Às vezes no altar está um espírito de desobediência e não percebe, porque lá estão vomitando um monte de versículo, a gente acha que é tudo de Deus. A coisa mais séria, eu acredito, eu sempre gostei dessa expressão na comunidade que Deus levantou aqui para a gente estar trabalhando, eu sempre usei essa expressão. A coisa é muito mais séria do que a gente pensa e imagina. A vida cristã é a coisa mais importante na vida de qualquer ser humano neste mundo. É uma coisa que nós devemos valorizar a cada dia. Que nós fomos escolhidos, eleitos por uma pessoa importantíssima neste mundo, que é o Criador do céu e da terra. Então ser crente é uma coisa tremenda, é uma coisa importante, é você que tem que valorizar isso. Por isso que o Senhor pede aqui: examinai vós mesmos e permanecei na fé. Aí você examina, aí a Bíblia continua falando: provai-vos a vós mesmos. Você tem que provar se você permanece na fé ou não. Você está vendo que é vida cristã? Você tem que saber se permanece na fé e tem que provar a vós mesmos. Você não tem que provar para A, para B, para C. Não tem que provar isso para ninguém de maneira nenhuma. Você tem que provar para você. Você tem que estar consciente disso a cada dia na sua vida. E a consciência é o que, pastor? A consciência é uma função do Espírito. As pessoas no mundo não têm consciência. A consciência é uma das funções do Espírito que nós temos. Então, por isso, nós precisamos estar conscientes disso tudo. E o texto continua: ou não saber quanto a vós mesmo, quanto a mim, a você, que Jesus Cristo está em mim, está em você, está em vós? Aí fala: se não é, que já estáis reprovados. Você está vendo que é a vida de crente? Muitas vezes nós estamos aí vomitando um monte de história e às vezes fomos reprovados. Mas continuamos lá dentro do prédio, com a placa tal. Porque isso aí não quer dizer nada. Você está vendo que a palavra nos mostra? O importante é você estar no Senhor. O importante é ter o temor ao Senhor, a sua palavra, a sua promessa, que foi dada a mim e a você no dia a dia. Você está entendendo, meus amados? Compreendendo a realidade nossa? Essa é a nossa realidade diária do dia a dia em nome do Senhor Jesus Cristo. E não podemos fugir isso de maneira nenhuma. Não podemos fugir essas regras de maneira nenhuma, esses princípios de maneira nenhuma. Por isso que eu voltei aqui para ler para vocês. Permanece na fé, você tem que provar. Não saber que Cristo habita em vós, se não é que foi reprovado. Ainda nesse tempo. Ainda fomos reprovados nesse tempo. E às vezes a pessoa não sabe, porque não examina a vida diária, não sabe como é que está o estado do seu espírito em relação a Deus, e vai tagarelando mais do que papagaio. Então por isso que a gente se preocupa um com o outro.
de ver você viver na verdade, na vida a cada dia. Mesmo se eu nunca te encontrar com você e você nunca encontrar comigo, o importante é que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Eu simplesmente sou um instrumento da mão de Deus, justamente nesse canal, para te encorajar, te fortalecer a cada dia em nome de Jesus Cristo, para que você permaneça na fé e prove para você a cada dia em nome de Jesus Cristo. Então, por isso que o Senhor, diante dessa verdade, lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 12, veja o que ele diz aqui, ó. Efésios, cadê Efésios? Capítulo 3, verso 12. Ele diz assim, ó, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, no Senhor. Você está vendo? É tudo mediante a fé. O crente pode ficar titubeando, Senhor, o Senhor sabe que eu estou pela misericórdia. Não existe isso. Deus quer que nós entremos com ousadia, com atrevimento, com coragem, diante dele. Mediante o que? A nossa fé. Está aqui, ó. Efésios 3, verso 12. Grave isso no vosso coração. Está aqui, ó. No qual temos ousadia. Ele diz que nós temos isso. Então você aposta disso pela fé. Então ando com ousadia, mas justamente com reverência diante do Senhor. Nós temos uma reverência grande a Ele, que é o temor, é o respeito, mas Ele não faz com que a gente de cabeça baixa. A gente entra com ousadia. Pai, a minha realidade é essa e essa. Pai, estou passando por isso e isso. Pai, o culpado disso tudo sou eu. Me ajuda, tem misericórdia. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você no dia a dia. Você não depende de algo. O que você depende, onde você congrega, é da palavra inspirada. E dentro da convivência que nós temos com os irmãos ali dentro, cada um dentro do seu templo, a gente tem que ter um respeito profundo um pelo outro, porque isso é bíblico, está registrada a promessa de Deus, que nós devemos ver um outro com uma autoridade superior ao outro. Eu te vejo você com uma autoridade superior a mim, quando você me vê a mim com uma autoridade superior a você, nós temos um respeito mútuo, profundo um pelo outro a cada dia. Somos incapazes de apontar um dedo, ter uma palavra assim mais forte e agressiva ao outro de maneira nenhuma. Isso é assim que vive a irmandade. O amor fraternal vive dentro disso a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Não é só arrogância, esse pedido de arrogância que tem nos altares. Você está vendo que é espírito? Espírito é isso que o Senhor manda, que você não creia em todo espírito. Havia um espírito lá de desobediência, um espírito soberbo lá no altar, então lá, amém, glória a Deus, você está tomando tudo aquilo, você está submetendo aquela desgraça, aquela miséria ali. Aí você não cresce, depois você vê sua vida toda emaranhada de confusão, nada dá certo, você não sabe, é o diabo, não tem diabo. Você está sujeitando um espírito que não é de Deus. Você está vendo tudo sem ser examinado? Você está vendo a seriedade da obra de Deus na nossa vida? Isso que eu me preocupo também em nome de Jesus Cristo. Você acha que Deus ia criar uma obra à toa? Como o homem cria, faz de qualquer jeito, de uma maneira relapsa? Deus é Deus, amada igreja. Tudo dele é perfeito, harmonia. Entendeu? Ele não é como o homem não, que mente. Lembre-se disso em nome de Jesus Cristo. Vai colocando essas coisas profundas no seu coração, vai se estruturando a cada dia para você não se perder. Não pense que quem está lá desorientado em um templo chamado Igreja Fulana Cicrana, quem está salvo de maneira nenhuma. Você viu lá 2 Coríntios? Você viu na palavra de Deus. Entendeu? E toda palavra ociosa que a gente fala no dia a dia, a gente vai dar conta. Por ela nós seremos abençoados, pelas nossas palavras, e por ela nós seremos condenados. Então precisa ter todo cuidado. Você está vendo qual o papel do homem, o homem de Deus, a mulher de Deus neste mundo? É a palavra. Se ensina ou não, o que passa disso é a desgraça, a miséria. Não se firma nesse propósito. Na sua fé, não tenha medo de entrar na presença de Deus, você não depende de ninguém, a sua fé está aqui, ó, é mediante a sua fé nele, no Senhor. É Ele que pode socorrer, Ele que pode te ajudar, te libertar, te edificar, Ele que pode consolar, confortar, é Ele que faz isso, mais ninguém neste mundo. A vida está em Deus, a vida não está fora de Deus de maneira nenhuma, se não for Ele, não tem vida.
O homem não tem a vida. Por mais que ele diz que é famoso, é importante, seu ministério é enorme, é imenso, esteja em milhões de países, ele não tem a vida. A vida está em Deus. Deus é que diz na sua palavra que Ele é a vida. As minhas palavras é espírito e vida. É isso que você deve crer a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Isso que eu deixo para você. E com humildade do seu coração, você é uma pessoa humilde. Se você não tivesse a humildade do seu coração, você não estava aí ouvindo. Então aproveita essa qualidade da sua alma, do seu espírito, e se atire a cada dia nos braços do Senhor. Porque Ele não vai deixar você cair de maneira nenhuma. Ele vai estar sustentado justamente na força do seu poder. Mais uma vez, muito obrigado, e fique na sua fé em Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.